Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu, Ricardo Roverã, aqui pelo Terça Livre. Converso hoje, quinta-feira, 5 de dezembro, com o Ezequiel Gomes, que é especialista em criptomoeda e blockchain, além de jornalista que escreve para diversos sites sobre esse assunto. Então, tudo bem com você, Ezequiel? Tudo bem, Ricardo? Prazer enorme falar com você e com toda a audiência do Terça Livre para falar de um assunto fantástico, cara. Não, é um assunto fantástico mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para a audiência, tá? Para você que está ouvindo a gente agora nesse momento, eu convidei o Ezequiel Gomes aqui porque ele é um dos maiores especialistas desse país no assunto de criptomoeda. E eu, Ricardo, sou leigo nesse assunto. Eu sei o que é por cima, né? Mas ele é o cara que bota a mão na massa. Inclusive tem cursos, etc. E provavelmente ele vai trazer um curso aqui para a gente, para oferecer para vocês também. Sobre isso a gente vai falar no final dessa conversa aqui. Eu trouxe o Ezequiel aqui também por um outro motivo, né? Porque existem culturas paralelas que se desenvolvem na sociedade e que de repente chega um ponto em que não dá mais para ignorar, não dá mais para fingir que não existe, etc. Então a gente, quando ouve falar em criptomoedas, uma moeda paralela, etc., a gente fica perdido, né? A primeira reação do cidadão comum é exatamente essa. Você fala, mas do que se trata esse negócio? O que eu posso fazer compras, eu posso vender coisas, vai dinheiro mesmo, vai real ali, vai notas, cédulas, moedas. Como que esse dinheiro, no final das contas, vai ser utilizado, etc. Né? E nós estamos chegando num ponto da história, né, aqui nesse final de ano de 2019, em dezembro de 2019, que esse assunto explodiu. Esse assunto explodiu, é criptomoeda para tudo quanto é lado, e tem negócios genuínos sendo realizados, compra e venda de mercadorias e serviços, né, com criptomoeda. Mas também, do outro lado, também existe crime acontecendo, e ninguém sabe o que é esse negócio de criptomoeda no final das contas. Quer dizer, está servindo para transações financeiras das mais diversas naturezas e ninguém está entendendo coisa nenhuma. Sendo que quando uma cultura paralela se desenvolve numa sociedade, cedo ou tarde, que ela cresce desse jeito, cedo ou tarde não dá mais para ignorar e as pessoas precisam entender o que é que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo recente aqui na cidade de São Paulo, não faz muitos anos. Isso aconteceu mais ou menos ali no período da Marta Suplicy, na prefeitura da Marta Suplicy, que foi a questão das combis, né? Havia uma demanda de mercado por pessoas que estavam nos pontos de ônibus, elas estavam esperando o transporte público, o ônibus, né? E o ônibus não passava. Que é da minha época, eu estou aqui com 38 anos, em fevereiro eu faço 39. Muito obrigado por quem me der parabéns antecipado. Mas é assim, brincadeiras à parte. De repente, alguém percebeu essa demanda, né? Então, as pessoas que tinham combis, que tinham bancos, né, que podiam transportar passageiros, resolveram que iriam fazer os trajetos do ponto final do ônibus até o outro ponto final, do ponto inicial até o ponto final, passando pelos pontos de ônibus e oferecendo uma carona remunerada, né? A pessoa entrava na Kombi, que ia fazer o mesmo trajeto do ônibus, e pagava para o motorista. Então, quer dizer, existia uma demanda. As pessoas estavam no ponto de ônibus, debaixo de sol, de chuva, de frio, de ansiedade, de assalto, sob todas as condições, todo mundo fica num ponto de ônibus, né? E aí essa demanda cresceu, as pessoas se tornou uma oportunidade iminente de negócios, porque o Estado não estava atendendo essa demanda, né? A pessoa ficar esperando ônibus num ponto de ônibus por tanto tempo, às vezes meia hora, às vezes 40 minutos, e horário de pico de trânsito, etc., realmente é uma coisa que tinha gente ali querendo comprar um produto, né? E aí essa demanda começou pequenininha aqui em São Paulo, quando você viu, ela cresceu, né, atingiu os grandes centros. Aqui eu sou da época de quem ia até a região da Lapa, por exemplo, eu saía da região de Pirituba, ia até a região da Lapa, da Zona Sul, ali perto, próximo ao Taboão da Serra, para o centro de São Paulo. Então tinha aqueles pontos paralelos aonde os combeiros paravam. E era uma coisa super simples, você entrava na Kombi, tinha alguém fazendo a cobrança, você pagava, a pessoa te levava até o lugar e tal, até um ponto que
essa concorrência atrapalhou o comércio do próprio Estado. Também tivemos notícias de crimes que acabaram acontecendo, quer dizer, acidentes envolvendo os combeiros e tal. E isso daí fez com que o Estado voltasse a atenção para esse problema e tentasse atender as demandas da população. Foram criados terminais em São Paulo, etc. Mas isso tudo se tira que quando uma cultura paralela cresce no mercado, é necessário que as pessoas entendam o que é que está acontecendo para poder saber como agir a respeito, né? Isso vale para o Estado, isso vale para o cidadão comum, isso vale para todo mundo, né? A informação é um negócio que é necessidade. E o que acontece hoje com a criptomoeda é o mesmo processo das combis, né? É um negócio que cresceu, e assim como as combis tiveram seus acidentes nas alças de pontes das marginais aqui em São Paulo, da mesma forma, as criptomoedas elas são usadas tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, antes que alguém demonize a criptomoeda, diga assim, nossa, a criptomoeda é a moeda do crime, que já está acontecendo, a gente precisa entender esse processo. É por isso, exatamente para entender esse processo, que eu trouxe aqui um dos maiores especialistas desse país, que é o Ezequiel Gomes. Depois eu vou pedir, inclusive, para você deixar os seus contatos aqui de redes sociais e sites que você escreve, etc., para as pessoas te seguirem mais. Tudo bem, Ezequiel? Tudo bem, Ricardo, perfeito. Bom, pela sua introdução, a gente já vê que tem muitas questões interessantes e você vê como que o brasileiro, para se virar, tá até à frente do seu tempo, né? Eu fiquei imaginando assim que toda essa experiência em relação às combis, né, das quais eu me lembro na prática em São Paulo, meio que é o nascimento da ideia do Uber, né? Brincadeiras à parte, mas você percebe que as pessoas de fato elas já estavam fazendo uma economia compartilhada, utilizando uma estrutura precária de rede sem internet, que simplesmente era os pontos de ônibus, né, do ponto inicial até o ponto final, vendo aí uma demanda de mercado. Hoje, o que existe, na verdade, como estrutura do que vai ser criptomoeda é a rede mundial de computadores, que hoje permite a conexão entre as pessoas nos diversos lugares do mundo, que realmente está na base dessa revolução. Quando foi desenvolvido todo o sistema da rede mundial de computadores, você sabe que essa é uma tecnologia que nasce no ambiente militar, né? Então, o que acontecia com ela? Essa tecnologia ela tinha uma falha muito grave, que era a centralização da rede. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos temiam muito um ataque nuclear da parte da Rússia e vice-versa, e eles perceberam que se eles concentrassem a comunicação em um ponto central, e por acaso a Rússia viesse a atacar aquele ponto central, os Estados Unidos perderiam a sua capacidade de coordenar um contra-ataque. Então eles pensaram o seguinte, nós temos que descentralizar a rede, para que se nós formos atacados em um ponto, os demais pontos da rede continuem a funcionar para a gente conseguir contra-atacar. E é por causa dessa realidade que eles descentralizaram a rede. Então hoje não existe um servidor central de internet que se você jogar bomba lá, acaba a internet do mundo. Agora para você acabar com a internet do mundo, você tem que jogar bomba no mundo inteiro. Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Então por causa dessa estrutura fundamental, Ricardo, e cada um é bom e importante entender, é que foi possibilitado uma internet descentralizada, por isso ninguém consegue censurar a internet, porque se alguém quebra o seu acesso a um servidor, você pode colocar o seu domínio, o seu site, a sua informação em outro servidor e continua plugado na rede. É por causa dessa estrutura fundamental que adiante foi possível a criação do Bitcoin e das criptomoedas. Maravilha, você está demonstrando exatamente a motivação da criação das criptomoedas, né? Fazendo uma analogia ali com o sistema da antiga ARPANET, exatamente, que era um sistema de troca de informações dos militares, que o pessoal percebeu a utilidade disso, podia ser muito maior, e depois ela virou a internet, a rede mundial de computadores, etc. Muito bem.
Mas vamos, explica, existem alguns termos aqui. O que é, para começar, o que é uma criptomoeda? Tá. Objetivamente, para as pessoas entenderem. Bom, para a gente explicar o que é criptomoeda, Ricardo, a gente precisa explicar o que é moeda. Tá? Então, a moeda ela tem basicamente três funções importantes, que é ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Mas o ouvinte não precisa ficar com o cabelo em pé, não, aqueles que têm cabelo, porque é fácil de entender. O meio de troca quer dizer que a moeda ela serve de alguma maneira como facilitador do comércio, para a gente não ter que viver lá na era primitiva, onde eu troco banana por sapato, alguma coisa dessa direção. O meio de troca ele entra nas relações entre as pessoas para facilitar a transação entre as pessoas que produzem bens e serviços diferentes, mas que não querem trocar eles diretamente com outras pessoas que produzem bens e serviços dos quais elas não estão interessadas, que é a ideia da dupla coincidência de necessidades ou de vontades. Então, o dinheiro ele é criado, ele surge na história humana justamente para cumprir essa função. Ok? E aí, o que acontece? Existe uma unidade de conta, onde as pessoas, de alguma forma, dentro de uma convenção social, elas concordam que determinado produto, determinada questão dentro da natureza serve para fazer esse meio de troca. Então, por exemplo, vamos pensar que nós decidíssemos que conchas ou pepitas de ouro são dinheiro. Então, olha, uma pepita de ouro vale 5 gados e 20 toneladas de batata e coisas dessa natureza. E também como, de alguma forma, preservar o valor, né, que é a capacidade das pessoas, de alguma forma, pouparem valores para o tempo. Então, essas são as funções da moeda. O que é a criptomoeda? A criptomoeda é uma solução tecnológica, computacional, para criar esse mesmo tipo de qualidade no ambiente online. Então, basicamente, a criptomoeda é o dinheiro da internet. É você conseguir gastar dinheiro da mesma forma como você manda um e-mail, como você manda uma mensagem no WhatsApp, como você manda, de alguma forma, um MP3 para uma pessoa. É a troca desses arquivos, só que no caso a criptomoeda é um arquivo diferente, porque ela tem valor. Por que ela tem valor? Porque as pessoas não conseguem fazer o famoso Ctrl+C e Ctrl+V em cima delas. É quando você envia uma moeda digital de um lugar para o outro, você que envia perde o acesso, você não consegue copiar. Então, por isso, você tem, vamos pensar assim, um arquivo que vale R$1. Você não consegue mandar esse mesmo arquivo para 1 milhão de pessoas, inflacionando a moeda de forma que ela venha a valer o seu real, você vai transformar em 1 milhão. Você não consegue. Se você enviar para uma pessoa, você já não consegue enviar para outra. Essa solução tecnológica no ambiente da internet, ela é absolutamente revolucionária, ela é o ápice do desenvolvimento na ciência da computação. Ela acontece no ano de 2008 em resposta à grande crise dos bancos que praticamente faliu ou quase faliu o mundo inteiro, em função da irresponsabilidade de Wall Street, a quebra do Lehman Brothers e tudo mais. E aí surgiu, no contexto da internet, a solução para a criação de um dinheiro descentralizado, nativo da internet, como resposta a tudo isso. A gente vai poder esmiuçar um pouquinho adiante também. Bom, muito bem, você trouxe um ponto muito interessante aqui, que é uma moeda, na verdade, né? Quer dizer, isso remete a gente aos primórdios lá na antiguidade, quando na criação mesmo da primeira moeda, né? Foi, salvo engano, foi o sal, né? Era o sal. Na época as pessoas trocavam as coisas por sal e aí o sal se tornou uma espécie de mediador, né? Ali você tinha né? Que isso daqui vale tanto de sal, né? Tanto que é daí que vem a palavra salário, né? Exatamente. Muito bom, muito bem observado. Então é isso, né? Assim, você remeteu assim a criação de um dinheiro que substitui o escambo, a troca, né?
Então, ao invés de eu ficar assim, ó, eu planto alface, o vizinho cria galinha e o outro constrói casa. Então, quanto alface o cara quer para me dar uma galinha? Exato. Né? Quanto alface o cara quer para me construir a minha casa? Ou será que, de repente, o fato de eu construir casas pode, numa sociedade ali dessas três pessoas que eu estou supondo aqui, de repente não perde o valor, quer dizer, o cara já tem uma casa construída e não quer mais que eu construa. Então eu fico sem alface e sem galinha. Exatamente. Então, para evitar esse tipo de problema, né, quer dizer que uma defasagem de um produto não atinja todo mundo, a gente tem essa moeda. Né? É um documento jurídico, né? Na verdade, há um filósofo, brasileiro, que diz o valor do dinheiro, quando você pega na sua carteira uma nota de 20 reais, né? Aquilo ali é como se fosse um contrato que você está dando. Né? Você diz para a pessoa aqui, você tem direito a 20 reais. Isso serve para moedas também. Na verdade, são contratos, né, que a gente chama de dinheiro. Que são as moedas. Exato. Na verdade, Ricardo, todo esse desenvolvimento para que hoje exista o papel moeda tal qual ele existe, ele é um desenvolvimento histórico bastante extenso. Né? No começo, o que a sociedade precisou entender, a sociedade mais primitiva mesmo, é que algumas coisas eram um melhor dinheiro do que outras, tá bom? Então, por exemplo, por que o ouro foi reconhecido como dinheiro e por que folhas de árvore não? É porque o ouro é mais escasso do que folhas de árvores que são mais abundantes. É mais difícil você inflacionar uma coisa escassa, por exemplo, como ouro, que dá trabalho para você minerar, você cavucar caverna e por aí encontrar estreco, do que você colher folha de árvore, certo? Esse pode ser um exemplo bobo, mas você percebe o seguinte, que algo para ter valor precisa ser escasso. Mas não é só isso que faz um bom dinheiro. O dinheiro precisa ser durável, transportável, divisível, ter a característica da fungibilidade e ser difícil de ser falseado, né? Porque senão também você cria dinheiro do nada e as coisas também acabam não funcionando muito bem e aí você inflaciona demais a moeda, tudo que a moeda que inflaciona demais perde o valor. Você vê lá o absurdo, né? Na Venezuela, você tem que levar um pacote de dinheiro para você comprar um pão. Então, você percebe que multiplicar dinheiro não resolve o problema da riqueza e de tudo mais. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo isso e esses meios mais naturais, escassos, como ouro, prata, metais preciosos, foram se tornando o dinheiro reconhecido universalmente. Só que muitas vezes esse dinheiro ele era difícil de carregar, era perigoso. E aí o que foi que eles inventaram? Eles inventaram a ideia do banco. Você deposita todo o ouro ali, você não precisa ficar carregando aquele treco, e o banqueiro te dá um papel que seria o quanto que você tem de ouro lá no banco. E aí agora, em vez de você trocar o ouro, você levar 2 toneladas para alguém fazer lá a sua casa, a sua nova mansão, você leva um pedaço de papel, que é muito mais fácil de transportar. Então é desse desenvolvimento histórico que nasce o papel moeda, que depois vai se tornar as moedas nacionais, que inicialmente tem lastro no ouro, mas que a partir de 1970, lá nos Estados Unidos e depois no mundo todo, quebra a questão do lastro e aí vira o dinheiro puramente fiduciário, que é o quê? É o dinheiro de quem tem fé no governo. Você tem fé que o governo vai tratar bem a economia, o dinheiro, não vai inflacionar e naturalmente você vai cair do cavalo, porque o governo vai tratar o dinheiro de forma porca para os seus próprios benefícios e interesses como governo e como as pessoas que comandam o governo, e o sistema financeiro ele vai ser esse caos que muitas vezes vai colocar o mundo à beira do abismo, como em 2008. E aí, o que é a criptomoeda? É justamente uma forma da sociedade civil organizar a si mesmo em torno da tecnologia para criar um dinheiro mais durável, mais transportável, mais divisível, fungível, difícil de falsificar, mas que não seja emitido pelo Estado. E daí surge um pouco daquilo que você estava explicando no começo do podcast. E
E nesse momento nasce algo extraordinário. Um dinheiro diferente dos demais dinheiros, que nasce no ambiente da internet, ele é durável, ele é transportável, ele é divisível, ele tem fungibilidade, ele é praticamente impossível de falsificar, tanto que a rede do Bitcoin funciona aí há 10 anos ininterruptamente e ninguém nunca conseguiu falsificar um Bitcoin. Por isso o Bitcoin tem valor, e ele que antes não valia nada, hoje vale cerca de $7.000. Bom, muito bem. Né? Aqui você levantou algumas questões muito interessantes que a gente precisa entender. Porque você está dizendo que é uma moeda nova, né? É uma moeda da internet, e a internet é uma rede mundial de computadores, portanto, é uma moeda mundial. A gente está falando aqui de uma moeda mundial. Né? Muito bem. Então, uma vez que a gente está falando de uma moeda mundial, a impressão que as pessoas têm até o presente é que se trata de uma espécie de cartão de crédito, que no final das contas você tem um valor X de criptomoeda, de dinheiro. Eu nem sei como chamar isso, né? Criptomoeda é um nome genérico, né? Como se fosse moeda da internet, mas aqui no Brasil você tem o real, que é a moeda do Brasil, e por aí vai, né? Agora, eu não saberia dizer o nome de uma moeda, por exemplo, criada dentro do conceito de criptomoeda. Mas seja de como for, o que as pessoas têm em mente, de forma geral, pelo menos as pessoas que eu conversei aqui quando se fala de criptomoeda, é que é uma espécie de cartão de crédito. Né? Você tem, é uma espécie, como se fosse um análogo. Você faz compras e no final das contas você vai querer sacar esse dinheiro em real. Pelo que eu estou entendendo do que você está falando, não é isso. É completamente uma outra forma de negociação, uma outra moeda, e que a materialidade desse dinheiro, quer dizer, enquanto, se por um lado em real eu pego uma nota de R$ 20 na minha carteira, né, aquela nota laranjinha, ou uma moeda, aquela toda trabalhada em dourado e prateado, isso não tem nada a ver com a criptomoeda. A criptomoeda é um arquivo de computador. Perfeito. Você levanta coisas muito legais, Ricardo, que é muito bom a gente esclarecer para a nossa audiência, e que basicamente é o seguinte, tá? Claro que tudo é muito grande, a gente pode depois desdobrar mais e melhor, mas a questão é a seguinte: todo o sistema financeiro atual, com esse sistema de moeda fiduciária, bancos centrais e etc., é um sistema baseado em dívida. Inclusive é por isso que governos e pessoas estão endividadas de uma forma meio ampla e restrita no mundo todo, tá bom? Inclusive os próprios países mais ricos às vezes são os mais endividados, como no caso dos Estados Unidos da América, que todo mundo sabe que é impossível eles pagarem as suas dívidas, mas mesmo assim continua fazendo negócios e tudo mais por causa do poder bélico e das questões políticas. Então é tudo muito complicado dentro dessa seara, mas a criptomoeda, ela funciona de uma forma absolutamente diferente. A criptomoeda funciona não com base em dívida, mas com base com base em posse, tá bom? Propriedade. O que é basicamente a criptomoeda? É um arquivo digital que você assina de forma criptográfica. Por isso, criptomoeda vem de criptografia, não vem de cripta, de lápide, de cemitério, não, viu? Então, a criptografia do Bitcoin, ela é absolutamente avançada. Inclusive, o Bitcoin é a moeda digital, se você quiser ter um nome para ela, é Bitcoin. Entretanto, o que acontece é, o Bitcoin é uma moeda que foi nascida na internet e ela acaba sendo o quê? Um projeto de código aberto. Ela não tem uma empresa ou um dono por trás. O criador do Bitcoin é um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, como que é e como que não é, mas ele veio com a solução tecnológica em 2008 para a criação de um dinheiro digital descentralizado, sem o emissor estatal, que tivesse uma inflação controlada, que tivesse uma política monetária mais saudável do que o dólar, do que o euro, do que o ien, do que o real e etc., e publicou isso num fórum de criptografia na internet.
Inicialmente, os acadêmicos unicamente deram atenção a isso, eles começaram a minerar a moeda e fazer as transações, e depois eles começaram a perceber as implicações disso na prática e na realidade. E aí toda a ideia da criptomoeda não é que você troque o real por ela e depois troque ela pelo real, mas cedo ou mais tarde a ideia é que a moeda digital descentralizada, que não é gerenciada, emitida e gerida por governos, venha a substituir o dinheiro dos países de uma forma geral. Naturalmente, para isso acontecer, seria necessário o desenvolvimento de algumas décadas, inclusive antes que isso aconteça, a gente terá inúmeros embates em relação à regulamentação, proibição, etc. Entretanto, só existe uma forma de parar a criptomoeda, que é destruindo a internet. Se o governo não vai destruir a internet, a criptomoeda veio para ficar. Então, hoje, governos, empresas, bancos e as pessoas, de uma forma geral, estão tendo que começar a repensar o que é dinheiro, por que um dinheiro tem mais valor do que o outro, por que o real está desvalorizado frente ao dólar, por que o dólar também já não tem muito valor desde que ele não tem lastro, é simplesmente a fé no governo americano, que a gente sabe que não vai honrar suas dívidas a longo prazo. Então, como que funciona tudo isso? E a criptomoeda, ela surge como um grande grito de liberdade, de uma nova sociedade, para fazer as pessoas pensarem profundamente no que é o dinheiro, como que essas coisas funcionam. Entretanto, o sistema ainda está no início, vamos pensar assim, ele ainda não é um sistema maduro, o Bitcoin, as criptomoedas não estão prontas para substituir todo o dinheiro de todas as pessoas na face da Terra, mas quem sabe daqui 10, 20, 30 anos estarão. E as pessoas estão trabalhando dia e noite no amadurecimento desse sistema para que assim aconteça. E caso eles tenham sucesso nessa empreitada, ao final das contas o dinheiro não vai mais pertencer ao governo, mas sim às próprias pessoas. Ótimo, excelente. Legal a tua explicação. Mas existe uma questão aqui que está pegando para mim, que é o seguinte. Você agora há pouco fez uma comparação, né, com a folha de árvore e o ouro. Certo. E aí você disse que a folha de árvore você encontra em qualquer lugar e que o ouro é mais escasso e que essa teria sido a razão para que fosse usado o ouro ao invés de folhas de árvore, na tua analogia, né, na tua explicação, na forma como você colocou. A gente entende que é uma forma das pessoas entenderem e não precisamente o que aconteceu. Né? Ninguém nunca falou assim, vamos fazer isso com folhas de árvore. Né? Mas tudo bem. Só que aí você colocou a dificuldade do produto ser falseado e etc., e que isso é um arquivo de computador, né? Então a pessoa quando transfere, por exemplo, para mim, eu estou conversando no WhatsApp, a pessoa fala, Ricardo, estou ouvindo uma música que eu adorei, vou te mandar o MP3. Esta MP3 que a pessoa me manda pelo WhatsApp é um arquivo. Né? A pessoa fala, digitei um currículo que eu quero trabalhar na empresa tal. Esse currículo está salvo num arquivo do Word. Então a pessoa manda para mim ali por e-mail, por WhatsApp, ela manda um arquivo, né? Eu vou te mandar uma planilha do Excel, né? Então a pessoa salva um arquivo, me manda esse arquivo. Então todas essas transmissões de conteúdo que acontecem pela internet são essencialmente transmissões de arquivos. Mesmo alguém vai lá e baixa um filme, né? Entra no site ali, tem o filme antigo de 1950 que ela quer assistir, né? Minha Querida Dama, né? Então, um filme clássico. Ele pega, baixa o arquivo, faz o download, ou envia, faz o upload. E, tudo bem. Aqui a gente está falando de transmissão de arquivos, a internet, a essência da internet é a transmissão de arquivos mesmo. Exato. Só que você colocou um ponto aqui, que é a segurança da criptomoeda, ou chamado Bitcoin, né? Que, na verdade, é um arquivo que não pode ser falsificado. A pessoa não pode pegar esse arquivo, copiar, gerar um outro arquivo. Isso daqui eu confesso que eu não entendi, tá? E eu vou pedir para você explicar, porque eu acho que essa é uma dúvida de todo mundo. Porque o que você está falando, e essa dúvida ela aumenta com a sua explicação anterior. Porque você disse que não há um controle central, né? Então aí fica a pergunta. Primeira coisa, qual é a segurança de que eu não posso dar Ctrl+C e Ctrl+V sobre esse arquivo, né? Que eu não posso copiar a própria moeda, né?
que é um arquivo de computador. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, uma vez que não existe uma entidade oficial, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Casa da Moeda, né? A Casa da Moeda é quem imprime o dinheiro, né? E ainda assim há falsificação, né? A Casa da Moeda imprime o dinheiro e existe falsificação. Ao mesmo tempo existe falsificação, né? Como que, uma vez que não existe uma entidade oficial que gera esta moeda, né? Como ela é um projeto de código aberto, etc., que circula pela internet de forma incontrolável, né? Você mesmo disse que para destruir a criptomoeda você destruir a própria internet. Exato. Quer dizer, você está falando para mim que é um processo irreversível. Sim. Né? Você está falando que, a menos que algum gênio, né? Alguém que tenha genialidade mesmo, entre aí nesse processo e fala, entendi toda a ramificação, toda a hierarquia, toda a cadeia hierárquica e cronológica disso daí, né? Da onde que surge, quem que transmite, quem que consome e etc. Isso não vai, isso não vai ser, se ninguém entrar dentro dessa estrutura, não dá para ser, não dá para você frear esse processo. Sim. No Brasil hoje, para você frear o processo de produção de dinheiro, já seria uma coisa muito complicada. Se você pega um cara assim, sei lá, alguém com más intenções, o cara poderia entrar dentro, por exemplo, de uma Casa da Moeda e alterar o desenho do valor de uma moeda, de uma nota de 50, né? Aí você pega a nota de 50, tá lá uma foto do Gengis Khan, você entendeu? As pessoas começam a duvidar do próprio dinheiro, né? Tá lá uma. Se você abriu a foto, você abriu a nota de R$ 100, tá a foto do Isaac Newton. Você fala, bom, não é essa a moeda dos R$ 100, né? É uma outra. E as pessoas começam a duvidar do próprio dinheiro e aí você começa a colocar a credibilidade da moeda em xeque. Perfeito. Você vê, por exemplo, que às vezes existem algumas atitudes culturais em torno da moeda, como, por exemplo, foi o caso das Olimpíadas, se eu não me engano, foram as Olimpíadas, onde foram produzidas moedas especiais que viraram itens de coleção. Né? Sim. Lembra disso? Então, sim, lembro sim, até tinha algumas das moedinhas. Então. Aí eu quero perguntar para você isso, né? Qual seria a segurança dessa criptomoeda? Porque é um arquivo de computador. Eu consigo copiar uma MP3 e enviar para 50 pessoas aqui. Envio para minha namorada aqui uma música romântica. Envio, sabe, para o meu amigo aqui a trilha sonora de um filme. É só chegar lá no arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar, colar. Clica com o botão direito do mouse, copia, com o botão direito do mouse, cola. E assim, como é que as pessoas vão sentir segurança num arquivo? Essa é a primeira coisa. E dada a primeira coisa, não, é a única coisa. E esta pergunta ela tem um agravante, que é assim, ó, quem produz a criptomoeda? Como que este arquivo, este Bitcoin, é produzido? Porque você está falando assim, ó, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que no comércio de bens e serviços, eu, Ricardo, vou contratar uma empregada doméstica. Eu, Ricardo, vou contratar alguém para consertar o telhado da minha casa. São serviços prestados. A pessoa vem até você e faz alguma coisa, você vai pagar isso para ela. Ou a troca de bens, né? Eu vou até uma agência de automóveis e compro um carro. Eu vou até uma imobiliária e compro uma casa. Eu vou até uma loja de móveis e compro uma mesa. Eu vou até uma loja de departamentos, eu compro roupa de cama, eu compro uma máquina de lavar roupa. Você está entendendo? Então, assim, aí isso é a troca de bens, né? Existe a troca de serviços de um lado, que são pessoas fazendo coisas e que você vai pagá-las com dinheiro, ou com moeda real, ou você vai, ou troca de bens mesmo, que são a compra de objetos, né? De coisas que você vai ter na sua mão. E aí você está dizendo para mim o seguinte, você pode chegar num lugar que aceite essa transação e dizer assim, eu vou comprar um tênis, né? Eu chego lá na loja, o cara fala assim, esse tênis custa R$ 20, ou esse tênis custa
eu não sei, vou supor, vou chutar aqui, né? Esse tênis custa 30 bitcoins, tá? Ou eu vou pagar em real ou eu vou pagar em Bitcoin. São duas formas diferentes de pagamento que são concorrentes entre si. Então, ao invés de eu passar o cartão ou de dar o dinheiro do real na loja, eu vou dar um arquivo para essa pessoa. Né? Não sei se é um pendrive, não sei se é uma transmissão via internet, não sei se é um e-mail que eu mando para a pessoa, mas de alguma forma é um arquivo que vai ser enviado para essa pessoa. De repente, por WhatsApp, não sei como funciona, né? Mas que não é o dinheiro impresso, aquela notinha de R$ 10 rosinha na tua mão, que não é aquela nota de 100 azulzinha, né? Não é aquela moeda redondinha física, mas é um arquivo de computador. Você está acompanhando esse raciocínio? Claro, estou sim. Ou então você chega lá e fala assim, eu preciso contratar uma senhora para tomar conta dos meus filhos, porque eu vou fazer uma viagem de 2 dias e eu preciso que essa senhora fique na minha casa por 2 dias e tome conta das minhas crianças. Né? E aí, quando eu chegar aqui, ela vira para mim e fala, Ricardo, você pode me pagar R$ 200 ou 150 bitcoins, estou supondo, né? Sim. E aí eu chego para ela e falo para lá, então a senhora me manda seu e-mail aqui que eu vou te mandar os bitcoins por e-mail, estou supondo. Eu não faço ideia, eu nunca usei esse negócio, mas você acabou de falar que Bitcoin é o nome da criptomoeda. Muito Exato. bem, então enquanto a moeda no Brasil tem o nome de real, a criptomoeda, não sei qual a abrangência disso, mas tem o nome de Bitcoin. Não sei se é no mundo inteiro que é o Bitcoin ou se é só para um determinado país. Mas seja como for, ela tem o nome de Bitcoin. Ótimo. Então ela tem o nome de Bitcoin. E aí, então tem esta pergunta. Você viu o tamanho da importância disso? As pessoas passam a comprar e vender usando um arquivo de computador. Né? Perfeito. Então vamos lá, Ricardo. Calma aí, deixa eu só colocar a coisa para você, tá? Só para a gente ter uma espinha dorsal para construir esse corpo em cima. Beleza. Né? Aí vem esse questionamento, uma vez que é uma coisa da mais alta seriedade, porque segundo as suas próprias palavras, o entendimento que eu tenho, vamos lá, como é que funciona o mercado pela Escola Clássica de Economia? Na Escola Clássica de Economia, você tem 3 setores do mercado. Você tem o primeiro setor do mercado, é a extração, que é o cara que vai extrair extrair ali os produtos da própria natureza, é o cara que vai cortar madeira, é o cara que vai criar gado, é o cara que vai extrair o minério ali, às vezes o ouro, o ferro, o alumínio não, é bauxita, né? E etc. É o cara que vai trabalhar para retirar da natureza aquilo que vai ser transformado em bens do futuro. O segundo setor da economia é a indústria, né? O que a indústria faz? A indústria pega aquele material que sai da extração e transforma ele em produtos para o mercado. Então é o cara que pega, por exemplo, tem o primeiro setor lá, a extração. A Petrobras vai lá e tira o petróleo do fundo do mar. E segundo setor, a indústria, ela transforma esse petróleo em outros produtos. Vai transformar o petróleo no combustível do seu carro, vai transformar o petróleo no plástico das embalagens que você consome e etc. Né? Então, e o terceiro setor é o comércio. Então, são esses 3 setores na Escola Clássica de Economia. O terceiro setor ele vai pegar o produto da indústria, quer dizer, o plástico que foi produzido a partir do petróleo, o combustível que foi produzido a partir do petróleo, e vai vender. Aí a gente está falando no posto de gasolina, a gente está falando na indústria aquele pessoal que vai. Indústria não, perdão. No comércio de plástico mesmo, o pessoal que vai vender embalagens, etc. Né? Então a gente está falando de uma coisa que movimenta países inteiros. A gente está falando de uma seriedade altíssima aqui. A gente está falando, por exemplo, de você alterar a produção do petróleo no mundo. Uhum. Você está falando que a gente não está falando só no cidadão final, eu aqui, Ricardo, que vou até a padaria, compro meia dúzia de pães e posso pagar em dinheiro, seja moeda ou criptomoeda, em algum momento. Pelo que eu estou entendendo, esse processo é irreversível e cedo ou tarde eu vou poder pagar o pão em criptomoeda, em Bitcoin. Né? Porque ele é inclusive divisível, segundo o que você falou.
Mas eu Exato. quero que você veja o tamanho disso que você tá colocando, inclusive para o ouvinte. Inclusive para o ouvinte, aliás, principalmente para o ouvinte. Né? Qual é o tamanho disso? Né? Isso daqui é a economia do país inteiro. É a economia do país inteiro. É o cara que faz o abate do gado, que ele está na extração, ele vai lá na fazenda no Mato Grosso, ele faz o abate do gado, em seguida tem uma indústria bovina que vai fazer o corte do gado, e você tem em seguida um setor de comércio que vai transportar essa carne, o acém, o contrafilé, sabe, pegar toda essa carne e vai colocar num açougue para que eu vá lá comprar. Então, todas essas transações do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor podem, de repente, ser feitas com um arquivo de computador, ao invés de moeda impressa. Então, assim, como a gente está falando de toda a economia de um país e de um processo que abrange o planeta inteiro, nós precisamos entender qual é a segurança disso. Né? Então, fica aqui o questionamento central para você. Este arquivo de computador, que é o Bitcoin, que é a criptomoeda, como que ele não pode ser pensado como se fosse uma folha de árvore, uma vez que ele está em todos os computadores? E como que você não. O que é seguro que eu não posso copiar e colar isso daqui? Perfeito. Ricardo, a sua contextualização é excelente, mostra um pouco da imensa gravidade e seriedade do assunto, das implicações de uma moeda digital, de uma moeda não governamental, para basicamente tudo na vida. E eu concordo, e é bem importante que o ouvinte entenda e tenha um bom quadro desta questão, e você toca no ponto fundamental, que é segurança e descentralização. Então eu vou começar a esmiuçar essas coisas para você. Antes do nascimento do Bitcoin, quando já havia internet, houveram muitas tentativas de criação de um dinheiro digital, e essas tentativas sempre acabavam em uma mesma situação: prisão. O que acontecia? O camarada ia lá e criou, por exemplo, o e-gold, que seria o ouro eletrônico. E aí ele pegava e criava um site para fazer negociação de valores e etc. eletronicamente. Mas ele era o servidor central para dizer quem tem o quê, quem fez transação com quem. Aí o que os governos faziam? Iam lá até esse camarada que estava fazendo isso e simplesmente prendiam ele, porque ele está emitindo moeda, emissão de moeda é prerrogativa do Estado e etc. Tá bom? Aí o que acontece? Para você entender a importância do Bitcoin, tá? Para você entender a importância dessa revolução. O Bitcoin, ele é exatamente a solução desse problema, que era um problema de décadas da ciência da computação. Como que você poderia evitar a inflação da moeda no ambiente digital? Como que a moeda pode ser uma informação que é enviada e recebida em contextos de transações, evitando a inflação infinita? E basicamente a solução é exatamente aquela palavrinha que as pessoas ouvem falar, mas não entendem muito bem, que é a tecnologia da blockchain. Que basicamente explicada é o seguinte: imagine uma planilha onde todo o dinheiro do mundo está ali representado. Então todos os bitcoins estão ali. E ali está dito que o Ricardo tem 50 bitcoins, o Ezequiel tem 30 bitcoins, o governo brasileiro tem 1.000 bitcoins, o americano tem 5.000 bitcoins. Esta planilha, ela é pública no contexto do Bitcoin. Então, o que acontece? Todas as pessoas na face da Terra, se quiserem, podem baixar o programa do Bitcoin, que seria o core do Bitcoin, e terem essa planilha no seu computador pessoal, tá? E nessa planilha estão lá tudo que pertence a todo mundo. Entretanto, ninguém lá está identificado pelo nome, pelo CPF, mas tudo são endereços criptográficos, tá?
Então, esses endereços criptográficos, eles representam as pessoas. É como, por exemplo, assim, imagine que eu não chamasse você de Ricardo, mas chamasse você pelo número da sua conta bancária. Você é o agência 459, dígito 345, conta 2952. Entendeu? Eu substituí o seu nome pela sua conta bancária. No Bitcoin é assim que acontece. Não existem nomes de pessoas. O que existem são endereços criptográficos. Esses endereços criptográficos, que são análogos a contas bancárias, cada um deles tem uma senha correspondente, que é a chave privada. Quem possui a chave privada pode enviar o Bitcoin. Aí, como que funciona o sistema? Imagina o seguinte, então esse programa chamado Bitcoin, ele está em milhares de computadores ao redor do mundo todo. Quando você faz uma transação, você envia ela através da internet e os computadores começam a ser atualizados com a nova informação. Opa, o Ricardo mandou 10 bitcoins para o Ezequiel. Beleza. O Ricardo tinha 50, o Ezequiel tinha 30. Agora o Ricardo tem 40, o Ezequiel tem 40. A partir do momento em que a rede é atualizada com essa informação, o Ricardo não tem mais 50 bitcoins, agora ele só tem 40. E de 10 em 10 minutos a rede é atualizada com as novas informações que são públicas. E o que acontece? Vamos pensar que eu consiga hackear um computador e dizer que o Ricardo não me enviou 10 bitcoins, ele me enviou 20. Eu acabei de roubar 10 bitcoins do Ricardo. Eu só vou conseguir fazer esse roubo no contexto do Bitcoin, não é se eu hackear um computador da rede, eu vou ter que hackear todos os computadores da rede, porque essa informação ela precisará ser propagada em todos os computadores. Por isso, a rede sendo descentralizada, ela é a rede mais segura que existe. A NASA já foi invadida, o FBI já foi invadido, as grandes empresas e governos que têm os seus servidores centralizados, todos já foram invadidos. O Bitcoin nunca foi invadido. Por quê? Porque não existe força computacional na face da Terra para hackear todos os computadores da rede. Você precisaria, para quebrar a criptografia do Bitcoin e você poder roubar 1 centavo de alguém, você teria que gastar mais dinheiro do que existe no mundo inteiro. É por isso que a criptografia do Bitcoin ela é inquebrável. É por isso que os hackers do mundo inteiro tentam hackear o Bitcoin 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 10 anos e ninguém consegue. Por causa da genialidade do Satoshi Nakamoto na criação do modelo descentralizado. E é por isso que também responde a pergunta, Ricardo, do porquê que não tem um emissor. Por que não tem uma entidade governamental ou empresarial ou o que quer que seja emitindo essa moeda? Basicamente, o que acontece é o seguinte: o Bitcoin ele está aberto a qualquer pessoa, a qualquer grupo, a qualquer empresa, a qualquer governo que queira alocar recursos computacionais para manter a rede segura, para validar as transações e para emitir os novos Bitcoins. Para explicar um pouco isso melhor, Ricardo, eu teria que explicar todo o sistema de mineração, que é um pouco complicado no contexto assim de um podcast. Dá para fazer, não é impossível fazer, mas é um pouco complicado. Mas basicamente é o quê? É um grande processamento de dados acontecendo, atualizando essas planilhas para perceber quem tem o quê, quem enviou o quê para quem, em quanto tempo, em quanto momento, para identificar transações falsas. Muitas transações falsas tentam se passar por verdadeiras no Bitcoin, mas elas vão falhando nessa coisa do efeito de rede, desses computadores todos no mundo inteiro trabalhando por isso. Então, por causa disso, Ricardo, é que o Bitcoin tem valor. Se esse sistema todo não funcionasse, nós não estaríamos falando sobre o Bitcoin hoje aqui com a audiência do Terça Livre. Por quê? Porque ele seria um produto fracassado, irrelevante, não teria valor. Hoje, um Bitcoin vale $7.000, algo em torno de R$30.000, tá bom? Antes, vamos pensar assim, há 10 anos atrás, um Bitcoin valia 1 centavo.
O Bitcoin é o ativo contemporâneo de maior valorização na história contemporânea. Mas ele tem um motivo para isso. Não é criar dinheiro do nada, não é pirâmide, não é inflacionar o dinheiro, é o contrário. É um sistema novo, revolucionário, visionário, transformador, que utiliza a internet para criar um dinheiro 1 milhão de vezes mais seguro do que o real, do que o dólar, do que o euro. Por quê? Porque não existe entidade governamental ou empresarial capaz de dizer o seguinte: olha, eu gastei mais do que eu ganhei esse mês, eu vou imprimir um pouquinho mais de dinheiro para pagar a minha dívida, que é como funcionam os governos. Os Estados Unidos imprime o dinheiro, inclusive há pouco tempo atrás, em 2019, eles imprimiram bilhões e bilhões e bilhões de dólares, inclusive alertando o mundo inteiro de que uma próxima crise como a de 2008 pode estar prestes a acontecer. Por quê? Porque fica fora do controle. Agora, o Bitcoin não é assim. O Bitcoin ele vai ter 21 milhões de unidades até o último deles ser minerados e acabou. Porque ele foi desenhado de forma do protocolo, do programa desta forma. Por isso ele foi designado para, ao invés de perder valor com o tempo, como funcionam as moedas fiduciárias, ele ganha valor com o tempo. Por quê? Porque cada vez mais pessoas ouvem falar dele e agora podem dele se utilizar, e ele é escasso. Então, antes o que era comprado por 1, agora é comprado por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, por 50. Por isso a valorização do Bitcoin. A valorização do Bitcoin ela não é o fruto meramente de especulação. Existe especulação também, mas não é mero fruto de especulação, é fruto de uma utilidade. Esse é o arquivo MP3, por exemplo, que você deu o exemplo, que você manda de uma pessoa para outra. Quando você não consegue copiá-lo, e você consegue enviá-lo unicamente uma vez, ele cumpre a função do dinheiro. Você manda R$1, você não tem mais R$1. Acabou, ponto. A utilidade disso para o comércio exterior, a utilidade disso para você comprar bens e serviços através da internet é gigantesca, mas claro, como eu falei também anteriormente, esse ainda é um sistema que está em amadurecimento. Ele ainda não é um sistema perfeito, ele ainda não é um sistema capaz de substituir todas as transações e todo o dinheiro na face da Terra, mas ele é um sistema diferente do que a maioria das pessoas está acostumado. E a confiança nesse caso não está no governo que emite o título e que você acredita que vai honrar o título na sua nota de 20, 50, 100 ou quaisquer valores de reais, dólares e euros. A confiança dentro desse sistema está na matemática, está na criptografia, que ninguém pode burlar, que ninguém tem força computacional na face da Terra para burlar. Quando as pessoas entendem isso, elas entendem uma coisa importante. O governo dos Estados Unidos da América, o maior e mais poderoso do mundo, adoraria destruir o Bitcoin, adoraria hackear o Bitcoin. O governo dos Estados Unidos tem dinheiro para bancar uma baita empreitada contra o Bitcoin. E quanto mais se bate no Bitcoin, mais ele prova que ele é indestrutível. E é disso que vem o seu valor. Por isso, inclusive, algumas pessoas dizem que o Bitcoin, naturalmente, nos próximos 5, 10 anos ou mais, vai valer 100 mil dólares, vai valer $1 milhão por unidade. Por quê? Porque justamente a genialidade por detrás da descentralização da rede, da descentralização do sistema, ela é tão grave, ela é de implicações tão grandes, que não existe entidade, não existe poder capaz de censurar o Bitcoin no mundo. E isso é a verdadeira revolução. Claro, demora um pouco para as pessoas entenderem, demora para as pessoas confiarem. Tem muita gente crítica das moedas digitais, acha que é tudo golpe, tudo pirâmide, tudo bobagem, mas não, pelo contrário. Existem golpes e pirâmides e problemas, a gente pode falar inclusive um pouco sobre isso. No contexto da Deep Web ou mesmo da internet de uma forma geral, a gente vê no Brasil hoje muitas empresas na área de criptomoedas que deram golpes nos seus clientes ou que sofreram golpes, aí existem narrativas diferentes.
Mas o problema não são os desonestos que sempre vão utilizar os meios de valor, de dinheiro, para fazer desonestidade. Se diz, por exemplo, que se lava dinheiro com Bitcoin, mas o dólar é a moeda mais usada para lavar dinheiro na face da Terra. Inclusive, o HSBC, há poucos anos atrás, foi pego, acho que, no maior esquema de lavagem de dinheiro na face da Terra. Não foi o Bitcoin. Então as pessoas precisam entender um pouco dessas questões, espero que tenha conseguido explicar um pouco. Para entender o sistema da mineração, eu inclusive recomendo uma literatura que se chama Blockchain Básico, 12 Passos de Introdução Não Técnica. É um livro muito interessante, escrito por um alemão, onde ele explica de uma forma leiga para as pessoas que não são da ciência da computação como que funciona a validação das transações, os novos bitcoins, como que essa tecnologia, inclusive, ela tem implicações muito além do mero dinheiro, mas pode transformar toda a cadeia de suprimento, de produção, tudo que lida com informação, através dessa tecnologia vai ser transformado, mas aí gasta um pouquinho de tempo para a gente explicar, e a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo em outro momento também. Não, tá legal. Muito bem. É porque você colocou um ponto muito importante, que talvez o ouvinte não entenda, mas eu vou explicar isso daqui em curtas palavras, né? O que é inflação, né? E justamente por isso que eu perguntei da questão da segurança da moeda. Perfeito. Né? Inflação é o seguinte, inflação é quando você começa a imprimir dinheiro, você começa a inventar dinheiro para fazer uma determinada compra, e o seu dinheiro que está aí na sua carteira, que está me ouvindo, começa a perder o valor, perder o poder de compra. Né? Então, assim, hoje você recebe um salário, vamos supor aí, de R$ 2.000. Né? Mas aí tem um sujeito lá em Brasília que tem a brilhante ideia de construir Brasília 50 anos em 5. Né? E aí o que ele faz? Ele chega na indústria do cimento e ele fala assim, olha, eu vou construir prédios aqui maravilhosos. Né? O Indústria X produza cimento para mim que eu vou comprar tudo, porque eu vou botar esses prédios de pé. Era para eu fazer isso em 50 anos, mas eu vou fazer em 5. E como que eu vou fazer isso? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Liga para a Casa da Moeda e manda imprimir. Exato. Ué, aparentemente o problema está resolvido. Só que você aí, na sua casa, que está ouvindo a gente, está construindo alguma coisa. Está construindo uma salinha, né? Tá aumentando, está reformando o banheiro e precisa comprar o mesmo cimento. Então, tem você nessa história, tem o cara que vai fazer a compra em Brasília nessa história, e tem o cara que vai vender o cimento nessa história. Eu estou colocando um exemplo só disso, né? Sim. E aí, de repente, o cara que está vendendo o cimento, chega alguém para ele e fala, eu vou comprar tudo que você tem. Hã? Exatamente. Eu vou comprar tudo que você tem. O cara fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou explodir o preço disso aqui, eu vou subir o preço do cimento porque a demanda está alta. Eu posso subir porque eu estou vendendo cimento para caramba, já paguei as contas do mês aqui. Então o cimento que, vamos supor, né? Supondo que o saco de cimento, tivesse um saquinho de cimento lá, que custasse R$10, o cara bota o preço do saco do cimento em R$50 no primeiro momento e R$100 no segundo momento. Ele fala, posso botar esse preço porque tem gente comprando. Só Exato. Que quem está comprando é o cara que está imprimindo a moeda infinita. É o cara que ligou para a Casa da Moeda e mandou a moeda, ó, imprime mais aí, pode imprimir que eu vou comprar tudo que é cimento. Muito bem, só que você que ganha R$2.000, que ajuntou um dinheiro para comprar o cimento, não, o dinheiro que você tem não vai dar para comprar o cimento porque o preço do cimento aumentou acima do seu ganho. Então, Exato. Quem que saiu perdendo? Saiu perdendo você porque o seu dinheiro está valendo menos. O nome desse processo é inflação. Né? Exatamente. Então, você ganha a mesma coisa, você ganha o mesmo salário, só que você perdeu o poder de comprar as coisas. Exato. Você entendeu? O Bitcoin, Ricardo, ele é exatamente uma reação a esta forma de lidar com as coisas. É óbvio que o seu exemplo, assim como os exemplos...
Os exemplos que eu dei também, eles são exemplos simples para fazer as pessoas entenderem, mas claro que o sistema é muito mais complexo. Mas seja como for, é exatamente isso. Esse povo está descontrolado, imprimindo dinheiro, dando lucros para bancos e empresas gigantescos, enquanto a gente sobrevive com um salário de R$ 1.000, R$ 2.000. E cada vez mais não dá para pagar aluguel, cada vez mais não dá para comer, cada vez mais não dá para fazer o que precisa ser feito. Então, justamente para tentar evitar que essa minoria que pertence à elite governamental e financeira do mundo continue controlando as coisas da forma em que está controlando, é que o Bitcoin surge como uma alternativa. Claro, quer dizer que a briga vai ser simples e fácil? Não. Inclusive, por que a mídia muitas vezes espalha a ideia de que o Bitcoin é a moeda do crime? Que ele quer colocar na cabeça das pessoas isso. Porque o governo e as empresas e os bancos, etc., não tem nenhum interesse que as pessoas tenham um conhecimento de que, na verdade, a moeda do crime é o real. A moeda do crime é o dólar, porque, inclusive, se toda essa sacanagem que foi feita no Brasil, o Brasil fosse gerido em blockchain e com Bitcoin, nós teríamos a carteira do Lula. Nós teríamos a carteira de todo mundo que assaltou esse país. Ela seria pública e nós poderíamos prendê-la já no ato. Receber o dinheiro da Petrobras, está preso na hora. Não precisa esperar meia dúzia de anos para ver se tem prova ou não e depois ainda ouvir esses idiotas gritando que não tem prova. Basicamente é isso, mas claro, demora um pouco de tempo para as pessoas entenderem tudo isso, mas esse todo é um processo irreversível que está de fato revolucionando a face da Terra. Não, legal ouvir você falando isso daí. Realmente você está trazendo uma opção. Mas aí eu quero entender uma coisa. Eu coloquei toda essa questão da impressão do dinheiro contra o processo inflacionário, o processo de desvalorização do salário das pessoas, por um motivo. Né? O que é que me garante que eu não posso sair criando, copiando e colando as moedas? E aí, se eu, Ricardo, por exemplo, eu cidadão, eu consigo falsificar um Bitcoin, eu crio um processo inflacionário. E se todas as pessoas começam a fazer isso, acontece exatamente o que aconteceu na Venezuela, onde o dinheiro na Venezuela ele perdeu o valor nominal. Quer dizer, na nota está escrito o nome. 100 vale 100, né? Vale 10. Né? Como assim? Você pega uma nota de R$10. Né? Qual é o valor nominal dela? É 10. Sim. Então, na Venezuela, a inflação chegou num ponto em que o dinheiro impresso vale mais o peso do papel do dinheiro do que o valor nominal do dinheiro, você entendeu? Exato. Então as pessoas têm que chegar lá na Venezuela com pacotes e pacotes e pacotes de dinheiro para não fazer nada. Você chegar, imagina que você vai comprar um lanche no McDonald's, tem que levar o apartamento do Gistel com você entendeu? A analogia é engraçada, mas é o que está acontecendo. Exato, mas é assim, olha, o que acontece é o seguinte, não é que não existe forma de você inflacionar as criptomoedas. Veja assim, o Bitcoin, ele é o primeiro projeto de criptomoeda, ele é o projeto pioneiro, ele é o projeto mais bem desenvolvido, ele é o projeto mais seguro, ele é o projeto mais avançado. Dentro desse ponto, o Bitcoin hoje, ele se demonstrou impossível de ser hackeado para que essa inflação ocorra. De onde que vem essa segurança? Do fato de que tem milhares e milhares e milhares de computadores no mundo inteiro rodando o sistema, cada um deles acrescentando uma camada de segurança a mais. Inclusive, o próprio ouvinte desse podcast pode, caso se interesse, descobrir como que isso funciona e baixar o core do Bitcoin no seu computador e acrescentá-lo à rede e rodar um nó completo do Bitcoin, validar transações e acrescentar uma camada de segurança. É como se a gente estivesse ajudando nesse sistema como um todo. E quanto mais pessoas ajudarem, mais seguro é. Hoje o Bitcoin já é muito seguro, mas ele pode se tornar ainda mais. Entretanto, como é um programa de código aberto, houve a publicação disso na internet.
Então, o que outras pessoas fizeram? Pegaram esse código, fizeram algumas alterações e criaram outras moedas, além do Bitcoin. Existem projetos sérios, que são altcoins, e existem projetos que são claramente golpes, e a maioria deles vai morrer mais cedo ou mais tarde, mas enquanto isso eles podem sim inflacionar a moeda deles, eles podem dar golpe nas pessoas, e inclusive por isso, Ricardo, é muito importante que cada ouvinte entenda que não existe dinheiro fácil, que se alguém prometer para você rendimento com Bitcoin, com criptomoedas, fique assim 1 milhão de vezes alerta, não coloque o seu dinheiro com promessa de tantos por cento ao dia, ou ao mês, ou ao ano. Tem essas promessas assim dessas pirâmides financeiras, que caso fossem reais, em 6 meses o mundo inteiro era da pessoa que botasse R$ 1 milhão lá. Não funciona, não se sustenta, não é assim. A criptomoeda ela é muito usada nesse tipo de golpe de pirâmide financeira porque ela tem valor, mas a pirâmide financeira é crime, inclusive nós pedimos que as pessoas denunciem esse tipo de coisa que lesa sim a economia popular e as pessoas. Mas como que isso funciona, né? As moedas digitais, que não são o Bitcoin, e que são aí moedinhas de fundo de quintal, muitas vezes são sim inflacionadas, muitas vezes são golpes. Então, antes de você entrar na prática dentro desse universo, é importante ter um pouco disso que a gente está fazendo aqui. Conscientização, estudo, conhecimento. Não saia apressado, achando que você encontrou a mina de ouro. O Bitcoin, a criptomoeda, pode dar dinheiro. Eu mesmo sobrevivo desse mercado há alguns anos. Muitas outras pessoas sobrevivem desse mercado. Muitas pessoas ficaram milionárias com esse mercado. Mas também teve gente que perdeu dinheiro. Vamos lembrar que o Bitcoin no final de 2017 valia US$ 17.000 e hoje vale 7. Então, se você tivesse colocado toda a sua fortuna maravilhosa lá em 2017, hoje você teria metade dela. Então, não é dinheiro fácil, não é simples, é importante ter educação financeira, mas também é importante estar atento aos movimentos do mercado, inclusive em momentos de instabilidade política, como a gente vê guerra comercial entre Estados Unidos e China, a gente vê a economia mundial dando sinais de que talvez as coisas podem caminhar numa direção ruim. Então, nesses momentos, o Bitcoin se torna uma alternativa muito interessante, e o que garante a sua segurança é a tecnologia, a criptografia. Para entender disso, naturalmente, é importante dar uma estudada. Por que é tão difícil hackear o Bitcoin? Eu dou um exemplo simples, tá? A sua senha do cartão de banco geralmente tem 4 ou 6 dígitos. E ela já é extremamente difícil de um ladrão pegar o seu cartão e descobrir a sua senha, certo? A senha do Bitcoin tem 128 dígitos. Não existe poder computacional na face da Terra hoje para hackear a chave privada do Bitcoin. Por isso, quem tem a chave privada prova que é dono e pode gastar o dinheiro e pode receber o dinheiro. Acabou. É simples assim. O sistema é todo baseado em propriedade, posse. Que é inclusive ao contrário do sistema atual, que é baseado em dívida. Então, entender essas coisas é fundamental. O Bitcoin ainda não é uma moeda fácil de ser usada, ela não é aceita na imensa maioria dos locais. Você consegue gastá-lo mais no contexto da internet mesmo, mas é muito interessante e vale a pena todo mundo conhecer. Ok, legal. Bom, até aqui a gente falou em termos de funcionamento, a gente falou em termos de técnicas, a gente falou, no final das contas, em abstração, né? Agora, se eu, Ricardo, quero adquirir bitcoins, por exemplo, quero entrar nesse negócio, né? Fica a questão assim, né? Quem é que gera esse arquivo? Como é que eu, Ricardo, vou adquirir um bitcoin? Como é que a pessoa que está ouvindo vai adquirir um bitcoin? Como é que, enfim, como é que esse arquivo é gerado? Bom, o que acontece é o seguinte, os arquivos, eles são minerados, essa é a palavra que a gente usa. Então existe uma força computacional para gerar esses arquivos e agora eles existem e podem ser transacionados. E aí eles são transacionados dentro desse esquema onde você envia e não tem mais a posse, ok? Para você adquirir isso, você tem 2 caminhos.
o caminho das transações de pessoa para pessoa, que nós chamamos de P2P, ou através das empresas especializadas nesse comércio, que são as exchanges, né, que seriam espécies de casas de câmbio, onde você coloca os reais e troca por criptomoeda, ou vende a sua criptomoeda por reais. É importante a gente destacar que hoje já existe uma instrução normativa da Receita Federal em relação a esse ponto, e os contribuintes brasileiros devem reportar à Receita Federal as suas transações com criptomoeda. Inclusive, se elas transacionarem mais do que uma certa quantia, se eu não me engano é 30 mil reais por mês, elas pagam em cima de lucro, né, de capitais, ganho de capitais e etc. Então é importante também as pessoas entenderem isso. Hoje o governo já entende o Bitcoin como uma moeda legítima, ou como um meio de pagamento, ou como um ativo que de fato, inclusive, pode ser incluído no balanço patrimonial das empresas e das pessoas. É importante entender que a Receita Federal está atenta a isso, e quem não faz negócios escusos não tem nenhuma dificuldade de tranquilamente trabalhar dentro da lei em relação ao assunto. Então, é importante também dizer isso para afastar qualquer medo das pessoas de que isso seja ilegal, né? Você não consegue relatar no seu imposto de renda quantos quilos de cocaína você tem na sua casa, né? Mas quantos bitcoins você tem, você pode e deve relatar, né, para título, inclusive, de que se esse treco valorizar demais no futuro. Hoje você tem R$1.000 em Bitcoin, amanhã você tem 1 milhão, você consegue explicar de onde é que vem essa valorização, tá bom? Então, basicamente, para você comprar o Bitcoin, você tem que conhecer pessoas que vendam, ou você entra nas empresas, nas exchanges, de uma forma geral, e você faz o seu cadastro. Tem todo um sistema, a maioria delas de QIC, que são de técnicas, né, para prevenção de lavagem de dinheiro, de combate à questão de terrorismo e etc. Então você coloca lá os seus dados, seu CPF, como você faz uma conta bancária mesmo. E aí você envia o dinheiro, compra a criptomoeda, ou vende a criptomoeda, recebe em dinheiro. Por enquanto é assim, enquanto a criptomoeda ainda não substitui o dinheiro na face da Terra. Bom, muito bem. Então, acho que a gente já abordou os aspectos iniciais, né, do que é, para as pessoas entenderem, na verdade, o que é uma criptomoeda, né, e o que é o Bitcoin, né, porque tem que parar com esse negócio de que o Bitcoin é uma espécie de moeda paralela do crime, ou que é uma moeda paralela de segredo. Ela é uma realidade já, né? Existem inúmeras transações sendo feitas pelo Bitcoin, e a gente precisa entender essa realidade, né? Então, esse foi o motivo do meu convite a você aqui, e você respondeu muito bem essas questões. Eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas uma forma de seguir você aí, como que as pessoas te encontram aí na internet. Bom, eu tenho as minhas colunas, né, em vários sites de criptomoedas. Você pode digitar Ezequiel Gomes, Cointelegraph, Guia do Bitcoin, Livecoins. Eu trabalho também com vários parceiros em relação à própria exchanges, né? Por exemplo, eu trabalho com a exchange Newcash, né, que é newcash.exchange. Aí vocês podem lá entrar, conhecer, dar uma olhada. O nosso intuito aqui, Ricardo, não é comercial, né? Não é dizer para você, olha, me conheça, compre comigo, faça isso. O intuito é educacional. Naturalmente é bom que as pessoas tenham contato com a gente, porque cria vínculo, cria confiança, isso é muito bom para a gente que trabalha na área, mas o mais importante é mostrar para as pessoas que existe uma alternativa de um mundo diferente, onde a gente pode ter mais controle do que é nosso, do dinheiro, que é irrastreável, ou que é impossível de ser confiscado e etc. E lembrando também que o sistema é irrastreável nos pontos assim do tradicional, mas não da blockchain. Na blockchain, todas as transações são rastreáveis, inclusive é um sistema muito mais transparente do que o sistema financeiro global. O que acontece é que seria tipo realmente um sistema paralelo, mas não é um sistema paralelo no sentido de criminoso, mas é um sistema alternativo. Se você não quer que o seu dinheiro fique no banco, quando o governo pode confiscar, pode congelar, pode desvalorizar através da inflação, você pode colocá-lo em criptomoeda. Lembrando também, entretanto,
que esse é um mercado de risco, então faça o seu próprio estudo, não se fie nas opiniões nem de quem é a favor, nem de quem é contra, entenda as implicações positivas e negativas, não trate isso como mero investimento, e se for investir, não invista mais do que você pode perder. Imagine que daqui a 6 meses um gênio da matemática descobre uma forma de destruir o Bitcoin. Ele vai valer de $7.000 a zero. Não tem o que fazer. Até hoje isso não aconteceu. Mas caso isso acontecer, esse é o resultado. Então vá com cautela, mas acima de tudo, entenda as implicações dessa revolução e se quiser fazer parte dela, faça parte de forma consciente. Bom, muito bem. Só deixando claro aqui ao público que o nosso intuito aqui é de informar, né? Nós aqui do Terça Livre, eu falando como Ricardo aqui, como jornalista, eu não sou nem a favor nem contra. Eu estou tentando entender, por isso acredito que esse é um assunto que precisa vir à tona. O Terça Livre tem feito um papel de vanguarda no jornalismo brasileiro, ou seja, a gente sai na frente. Há aproximadamente 2 semanas eu entrevistei uma pessoa de Brasília que está à frente da briga pela liberação dos cassinos. Na verdade, ele é contra, né? Só que, uma vez que ele não seria ouvido em nenhum veículo de informação, nós trouxemos ele aqui, porque o debate público ele precisa das vozes a favor e contra, para que os assuntos encontrem o consenso, para que os assuntos possam, quando decididos, tanto as opiniões a favor quanto contra, elas possam ganhar legitimidade, sabe? Já resolvi os problemas, né? Tinha um cara falando que não é seguro, o outro falando que é seguro, supondo, né? E nesse aqui, que diz que é seguro ou que não é seguro, os dois precisam debater esse assunto, né? Para que esse assunto chegue a uma conclusão. Chegando à conclusão, um diz que não é seguro por tal motivo, o outro diz que é seguro pelos motivos dele. E no debate público vai se encontrar a solução desses problemas. Isso leva um tempo, isso é um processo que às vezes leva anos. E quando esse problema é resolvido, encontra-se o que a gente chama de legitimidade, né? Então, essa é a figura essencial da imprensa também. Então, a gente tem que trazer aqui você que está falando para ouvir. Eventualmente, se a gente encontrar alguém que seja a favor ou contra, nós também vamos ouvir, né? Mas a nossa função aqui é informar, é que as pessoas entendam do que é que se trata e todo esse assunto ele precisa ser resolvido. E como a gente colocou no começo dessa gravação, desse podcast, existe uma cultura paralela sendo desenvolvida, como foi o caso das Kombis em São Paulo, que foi necessário, no final das contas, trazer esse assunto à tona e resolver o problema. Quer dizer, por que é que o transporte público abriu uma demanda de concorrência com o Estado? Abriu uma demanda de concorrência com o Estado porque o serviço do Estado estava muito ruim, né? As pessoas estavam esperando horas em ponto de ônibus ali, o trânsito estava travado e não tinha... E depois muita coisa aconteceu, foi corredor especial de ônibus, etc., enfim. Mas, de qualquer maneira, seja como for, por que é que surge o Bitcoin? Porque existe um problema na economia. Existe um problema de inflação, existe um problema de retenção dos bancos, né? Ninguém vai negar que na história do Brasil nós tivemos o governo do Fernando Collor, que de repente confiscou o dinheiro das poupanças. Não sei se você lembra dessa época. Sim, claro. Então, esse tipo de problema, que não aconteceu só no Brasil, mas diversos países do mundo passaram por problemas econômicos e que tiveram... os cidadãos tomaram prejuízos por decisões governamentais. De repente, essa pessoa que tem um nome oriental aí, que eu não sei quem é, nem se existe ou se é um grupo de pessoas, teve uma ideia de criar uma concorrência no sentido de moeda, né? A moeda da internet. Exato. Então você tem uma concorrência acontecendo, essa concorrência cresce nos últimos anos de forma estrondosa, e agora a gente tem uma cultura paralela que precisa da nossa atenção. A coisa precisa ser entendida, né? Nós trouxemos um tempo atrás aqui o rapaz dos cassinos e nós avisamos. Nós dissemos assim, a guerra vai começar. Em uma semana a guerra começou. Agora a mídia mainstream
está soltando todos os dias, né? Motivos para você liberar os cassinos, motivos para você não liberar os cassinos, e a guerra dentro do Congresso está acontecendo. Um falando que é bom porque movimenta a economia, o outro dizendo que não movimenta a economia, que é só transferência de renda, que o jogo não gera valor. Quer dizer, o que é gerar valor? O fulano vai lá, abate a carne, abate o gado no Mato Grosso, lá na fazenda dele, e vende para uma indústria de corte. A indústria de corte gera as grandes peças de carne e manda para os frigoríficos, né, que vão mandar para os açougues, que é o terceiro setor. Né? Então, assim, o cara que está fazendo a extração lá atrás, esse cara gera riqueza, porque esse produto vai sair da natureza e ir para o mercado. Agora, quando você simplesmente pega o dinheiro de um e põe na mão do outro, você não está gerando riqueza, você está transferindo renda. Né? E aí essa discussão toda está acontecendo hoje em Brasília. E nós avisamos primeiro, saiu daqui, saiu desse podcast que você está participando hoje. Esta semana eu entrevistei aqui um vereador do município lá da capital do Rio de Janeiro. Nós conversamos e eu dei uma investigada e falei, há uma luta contra o Uber. O Uber é uma cultura paralela também, da mesma forma que a criptomoeda. Né? Que é o problema? Os táxis estão de certa forma defasados, né? Quer dizer, há um serviço paralelo que é mais barato, o coitado do taxista tem que pagar o barato, tem que pagar um monte de coisas. Isso aconteceu diversas vezes no mercado. Quem é de São Paulo lembra da época da Telesp, que uma linha telefônica custava uma fortuna. E de repente vem aí a Telefônica na época, né? E a Telefônica faz cair o valor do telefone formidavelmente, e um telefone que valia mais de R$ 1.000, R$ 2.000 às vezes, que era declarado no imposto de renda, quem lembra daquele telefone de disco, de repente teve uma linha telefônica por R$ 50, R$ 60 na sua casa, todo explodiu a telefonia no Brasil. E depois ainda vem novas como é que eu vou dizer, novos adventos do mercado, né? É um pleonasmo falar em novos adventos, né? Mas vem adventos no mercado, vem novidades no mercado, que de repente a indústria celular ganha força e começa a substituir o telefone público. Telefone público não, os aparelhos de telefone fixo. A própria internet vem dentro disso, né? Sim. Então, você vê que a correspondência que um dia foi enviada por cartas, que as pessoas escreviam nas suas casas, colocavam um selo e mandavam pelo correio, de repente foi substituído por e-mail. De repente essa comunicação virou virtual. E esse e-mail depois foi substituído por um aplicativo de celular, que é o WhatsApp. E assim, as inovações vêm vindo. E desta mesma forma, a criptomoeda vem. Né? Por que o dinheiro e as transações comerciais vão ficar fora disso? Né? Por que essas inovações todas não vão acontecer? Esse processo, pelo que eu estou sentindo aqui dessa conversa, é um processo irreversível e que nós temos que entendê-lo em primeiro lugar. Né? É urgente ter paciência, é urgente entender o que está acontecendo. Esse é o nosso papel aqui. Então é isso. Você já deixou, né, para as pessoas os seus meios de contato, né? Sim, deixei sim. É só procurar Ezequiel Gomes, criptomoedas, Bitcoin, vai me encontrar. Ótimo. Então, Ezequiel, nós vamos agradecendo aqui a sua participação nesse programa. Né? Já vou avisar para o público que o Ezequiel vai voltar, porque provavelmente a gente está combinando aqui se ele dá um curso disso. Né? Eu não sei como vai funcionar, nós estamos ainda conversando isso, não sei se vai ser um curso gratuito, se vai ser um curso com algum valor para comprar, eu não faço ideia de nada disso ainda, mas sei que vai a gente está... Bitcoin se for para comprar, né? Isso a gente sabe. Não, tudo bem, mas de qualquer maneira a gente ainda está formulando isso, vendo se acontece ou não. Mas seja como for, há aqui a informação, né? E quem quiser encontrar o Ezequiel, encontra por ali, certo? Perfeito, eu agradeço muito, Ricardo, agradeço aí todo o público do Terça Livre, deixando claro aí que a gente tem a intenção de realmente instruir, educar. O curso ou as ideias não são simplesmente comércio,
elas são, acima de tudo, germes para a transformação da sociedade, para que a gente possa ter um sistema financeiro mais transparente e, acima de tudo, que seja gerido e gerenciado pelas pessoas e não pelos governos e pelos grandes bancos. Bom, muito bem. Então é isso. Nós agradecemos sempre, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao nosso público ouvinte que está aí. Meu, está crescendo isso daqui. Tá uma coisa fantástica. A gente só tem a agradecer porque a gente faz isso para informar as pessoas, né? Você que está aí na sua casa, no seu carro, tem um pessoal que eu não sei como funciona, porque eu sou um caipira, eu sou um jeca nesse negócio, mas tem gente que consegue sintonizar o canal dentro do carro, coloca o celular para tocar. Eu não sei como é que funciona, mas o pessoal fala muito para mim que ouve de dentro do carro. Eu recebo muitas mensagens aqui, né? O pessoal que ouve enquanto trabalha, etc. A gente tem que agradecer muito a vocês, que vocês estão compartilhando. O pessoal vem aqui, deixa uma curtida, aumenta em relevância, né? Não tem que, realmente vocês estão aqui dentro do coração, porque a gente faz esse trabalho aqui para informar vocês, né? Esse é o nosso trabalho, né? É informar, trazer informação para vocês. E em segundo lugar, a gente também precisa agradecer a disposição aqui. Vou chamar você de professor Ezequiel Gomes, porque o que você deu aqui hoje foi uma aula para a gente, né? Explicou todo esse negócio aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar aqui uns 10 segundos para sua despedida, Ezequiel. Faça isso, por gentileza. Um abraço, pessoal. Força, fé. Deus abençoe a todos e contem com a gente. Um abraço. Então é isso aí. Vocês ouviram aqui o conhecimento do professor Ezequiel Gomes. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.